Seja muito bem-vindo à oração do meio-dia. Que Deus seja louvado pela sua vida, graça e paz. Que bom que você está aqui conosco para caminharmos pelas páginas da Palavra de Deus, principalmente nas orações que tocam o nosso coração. A oração de hoje é uma oração famosa, a oração de Ana, clamando com o coração, pedindo um filho ao nosso Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versos 10 e 11 narram essa oração. Diz: E ela, Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Essa oração, ela demonstra o quanto um coração quebrantado diante de Deus é poderoso. A dor diante da esterilidade, desprezo social porque ela não podia ter filho. Mesmo diante dessas circunstâncias, Ana, ela não focou na amargura, na dor, mas ela transformou essa angústia dela em uma súplica sincera a Deus. A oração de Ana, ela pode nos ensinar que Deus não apenas ele escuta, ele não apenas ouve os nossos clamores mais profundos, mas Deus ele honra a nossa fé expressa por meio de choro, de lágrimas. Ana, ela nos mostra que é possível se apresentar diante de Deus tanto a nossa necessidade quanto a nossa disposição de entregar tudo aquilo que mais desejamos. E Ana não apresentou uma oração bonitinha para impressionar a Deus com palavras extremamente selecionadas para aquele momento. Diz que ela orou com amargura de alma. Ela chorou abundantemente, diz. Essa transparência de Ana de entregar em oração o seu sentimento, ela nos ensina que precisamos ser autênticos, que precisamos permitir que os nossos sentimentos sejam colocados no altar de Deus e não nos preocuparmos com performances religiosas. Querido, Deus já conhece o nosso coração e tenha certeza que essa oração de Ana, ela nos mostra que Deus ele prefere as nossas lágrimas sinceras do que aqueles discursos elaborados. Ana estava vulnerável diante do nosso Deus. E essa vulnerabilidade abriu o caminho para que ela experimentasse a resposta de Deus e o consolo divino. E é mais interessante que a fé, a fé madura, ela compreende que Deus, por meio das suas bênçãos, tem um propósito além da nossa satisfação pessoal. Porque Ana não apenas pediu, mas ela se comprometeu em usar aquilo que Deus responderia para a glória do próprio Deus. A oração de Ana, ela demonstrou que a verdadeira fé, ela está disposta a devolver a Deus aquilo que Ele nos concede. E isso, ela nos traz o seguinte pensamento: quando a gente se propõe a esse diálogo com Deus, nós estamos reconhecendo que tudo vem de Deus e que tudo pertence a Ele. E Ana, diante desse clamor a Deus, dessa súplica, ela reconhece a soberania divina. Ana, ela vai chamar Deus de o Senhor
dos Exércitos. Ana reconhece o poder absoluto e a soberania de Deus sobre todas as situações da nossa vida. Mesmo em suas necessidades, mesmo diante da dor, da amargura, de um olhar sobre o seu futuro, da inexistência de um filho, Ana não perdeu de vista quem é realmente Deus. Deus é o Senhor dos Exércitos. Ela se dirigiu àquele que é a autoridade sobre a nossa vida. Ela se dirigiu àquele que é a autoridade sobre a nossa fertilidade. Ela se dirigiu ao Senhor dos Exércitos, ou seja, sobre aquele que tem em suas mãos o destino da humanidade. Esse reconhecimento da grandeza de Deus por meio da oração de Ana fortaleceu a confiança dela. Fortaleceu a confiança de que Deus poderia fazer o impossível em sua vida e de que Deus, mesmo diante da infertilidade, poderia proporcionar a vida por meio de um filho entregue a Ana. Eu tenho 3 perguntas para nós refletirmos nesta manhã. Você tem sido transparente com Deus sobre suas dores, sobre suas aflições? Você tem se derramado e entregue os seus sentimentos mais transparentes a Deus? Ou você está tentando editar, contar uma narrativa para Deus, tentar ludibriar a Deus e entregar a Ele uma versão editada dos seus sentimentos? Algo que você tem pedido a Deus, mas não está disposto de repente a entregar de volta para Ele se fosse necessário, como Ana fez? E por fim, essa oração de Ana nos faz refletir com a seguinte pergunta: como o reconhecimento da soberania de Deus, ele pode mudar a forma como você apresenta as suas petições a Ele? Diante dessas orações, diante dessas reflexões, eu queria orar com você. E nessa oração, se permita a derramar os seus sentimentos na presença do Senhor. Senhor dos Exércitos, como disse tua serva Ana, a gente vem diante de Ti com o nosso coração aberto, Senhor. Recebe as nossas lágrimas, Pai. Recebe as nossas angústias. Recebe, Senhor, nossos pedidos mais profundos. Nos ajuda a confiar em Tua soberania e a estar disposto a entregar tudo aquilo que recebo de Tuas mãos, Senhor. Pai, da mesma maneira como a fé de Ana transparente, que também seja a nossa fé. Que ela seja confiante e rendida apenas à Tua vontade e não a nós. É no nome de Jesus que eu agradeço, agora e para sempre. Amém, Senhor. Que Deus seja louvado, que Deus possa ao longo desse dia fortalecer a sua fé, seu coração. E nunca se esqueça, quando dobrares os seus joelhos e falar com Deus em oração, permita que os seus sentimentos sejam transparentes, transborde e entregue no altar do Senhor os verdadeiros sentimentos do seu coração. Que Deus abençoe, graça e paz.